Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de conversão eletromecânica de energia 2, retomando da aula da semana passada, certo? Onde foi deixado esse exercício para vocês, ok? Eu vou resolver esse exercício agora e depois a gente vai dar continuidade nas nossas aulas via as atividades EAD, certo? Embora a semana passada já tinha sido uma atividade EAD, a partir dessa semana a gente vai começar já oficialmente com as atividades de ensino à distância, certo? Devido à quarentena do coronavírus, certo? Então, hoje a gente vai falar da questão do diagrama fatorial, que é uma ferramenta importantíssima para análise de geradores síncronos, é uma ferramenta primordial, certo? A gente vai também falar sobre como que o gerador produz potência e força no seu eixo, que é outra ferramenta muito importante, certo? A gente precisa entender como que ele faz força no eixo, certo? Então, vamos começar pelo nosso exercício da semana passada. Semana passada eu usei o Octave para fazer o exercício, certo? Semana passada eu usei o Octave. É um programa gratuito que vocês podem utilizar, certo? E essa semana a gente vai usar outra ferramenta que vocês têm acesso, que é o Excel, certo? Essas duas ferramentas são muito importantes para vocês validarem as respostas de vocês, certo? É importante também, claro, usar boa e velha calculadora, mas ainda assim, essas duas ferramentas, não apenas para a aula, mas também para depois, como vocês forem engenheiros, fazerem projetos elétricos, organizar material, documentação, o Excel e o Octave vão ser boas ferramentas para vocês no futuro, certo? Então, vamos começar com a descrição. A gente tem um gerador síncrono trifásico, 60 Hz, certo? Com potência nominal de 100 kVA, 1000 kVA, fator de potência 0,8 atrasado, tensão nominal de 2.2300 volts, 2 polos, conectado em Y, possui uma reatância síncrona, XS, né, de 1.1 ohms e uma resistência de armadura, RA, de 0.15. Seu circuito de campo tem uma tensão de alimentação de 200 volts de corrente contínua, certo? Com uma corrente máxima de 10 amperes. E a gente pode assumir que ele pode ajustar a resistência de campo de 20 a 200 ohms. Então, olha só, pessoal, o que a gente tem aqui, certo? Vamos desenhar aqui o circuito de campo. A gente tem um circuito de campo com uma tensão de 200 volts contínua, certo? E esse cara vai estar alimentando a bobina de campo via uma resistência ajustável RF, sendo que RF varia de 200 a 20 ohms. Ou seja, a gente pode baixar para 20 ohms, provavelmente é só a resistência do enrolamento, ou aumentar até 200 ohms, certo? A gente sabe que, como é um circuito de corrente contínua, a nossa corrente de campo vai ser dada pela lei de Ohm, ou seja, ela vai ser a tensão de campo dividido pela resistência de campo. Então, conforme a gente varia RF, a gente vai variar IF. Perfeito? A curva característica é mostrada no próximo slide, que é essa curva aqui, onde ela mostra tensão de terminal, ou ainda tensão de linha, vezes corrente
de campo, certo? Então percebam que a gente tem aqui essas duas características. Lembrando que a máquina está conectada em estrela, certo? Então tem que ter um cuidado a mais com as tensões. Perfeito? Então, só para a gente relembrar, todas as informações que foram passadas, pessoal, tudo até aqui, tudo isso que foi passado foram dados de placa desse equipamento. Ou seja, é a condição ideal de funcionamento desse equipamento. Vamos ter isso na prática? Muito provavelmente não. A gente vai ver depois como opera geradores síncronos. O processo de operar um gerador síncrono requer com que você fique o tempo todo acelerando e freando o eixo dele e ao mesmo tempo alterando a corrente de campo. A gente já viu os efeitos da alteração de corrente de campo, certo? Porém, a gente vai ver hoje mais um pouco, porém a gente nem sempre tem essas condições. Então vamos colocar esses dados aqui no nosso Excel. Vou diminuir um pouco aqui e vamos aumentar um pouco a fonte, certo? Então a gente tem aqui, ok? Então a gente vai ser a tensão de linha nominal, né? Ela é 2.300 volts, tá a unidade aqui do lado, V, linha nominal, certo? A gente tem a potência nominal de 1000 kVA. Vamos botar já 1003, né? Já fica em volt-ampere daí, certo? A gente tem polos, 2 polos. A frequência nominal é 60 Hz. Que mais aqui que a gente tem? Foi. Fator de potência nominal é 0,8 atrasado. E a gente tem um RA de 0,15 ohms e um XS de 1,1 ohms. Então a gente vai estar usando o Excel para resolver, certo? Acho que ficou meio grande. Assim fica melhor. Vai estar usando Excel para responder, né? Para usar nosso exercício. Deixa eu organizadinho aqui, para ficar mais bonitinho. Perfeito? Pronto. Aqui a gente tem que botar normal. Aí, certo? Então a gente tem os nossos dados de placa. Agora que a gente vai, certo? Verificar qual que é a condição operativa, porque condição operativa nem sempre, né, é diferente de dado nominal. Pode ser que a nossa condição operativa seja igual ao nosso dado nominal, mas nem sempre. A gente pode ter situações onde a condição operativa é diferente. De fato, essa é a maioria das situações que a gente encontra na prática. É muito difícil você ter o teu gerador operando no regime nominal, certo? É bastante complicado. E mesmo que ele opere durante um bom período nos dados nominais dele, ele sempre vai ter algum tipo de oscilação. E também você vai ter também a situação de que pode ser que a concessionária demande, pode ser que o Operador Nacional do Sistema Elétrico demande uma condição diferente, certo? Então, a gente não tem como garantir isso sempre, certo? Isso é muito, muito, muito importante. Opa! Certo? Muito, muito, muito importante. Muito, muito
Importante. Então a gente vai lá. Letra A. Calcule a corrente de campo e o respectivo RF para que a tensão de terminal seja 2.300 volts quando não houver carga no gerador. Ora, quando a gente não tem carga no gerador, significa que a corrente de armadura é nula. Não tem carga, né? Ele é um gerador, ele está gerando eletricidade, porém eu não tenho carga, então a corrente dele tem que ser zero, certo? Então a corrente que está no estator é nula. Logo a gente consegue analisar isso diretamente da curva característica a vazio, que a gente tem aqui, a nossa CAV, característica a vazio, que mostra a tensão de terminal, a tensão de linha a vazio em função da corrente de campo. Então tudo que a gente precisa é achar o valor de 2.300 volts e procurar a corrente de campo respectiva. Então, a gente tem aqui, né, que 2.300 vai estar entre o 2.100 e o 2.400. A gente tem 300 divisões, então a gente tem 300 divisões aqui, então a gente pode botar que aqui é 2.000 e aqui é 2.000 e 2.200, 2.300, 2.400. Então por aqui, certo? Então a gente vem a partir desse ponto e procura a corrente de campo respectiva. A gente vai achar aqui e a gente acha, certo? Uma corrente de campo de aproximadamente 4,4 ampere. Ah, professor, eu fiz na prova e deu 4,3, 4,5. Tá errado? Não, porque a gente sabe que isso aqui é uma inspeção visual, certo? Esse tipo de análise assim da curva não tem como ser muito preciso, certo? Porém, na prática você teria uma equação que define essa curva, isso seria calculado automaticamente pelo CLP da fábrica. Então, 3.4.4, 4.3 estaria correto para essa análise por inspeção visual. Então, vamos botar aqui, letra A. Então, vamos lá, letra A. Aqui embaixo. Aqui. A corrente de campo é aproximadamente 4,4. A gente sabe que a tensão de campo é 200 volts. Então, para a gente achar a resistência, a gente precisa fazer, né? A gente precisa passar o RF multiplicando e o IF dividindo. Então, a nossa resistência de campo vai ser igual a tensão de campo dividido pela corrente de campo, certo? A gente tem aqui 200 volts, então nosso RF para essa situação vai estar com um ajuste, vamos botar RF vai estar ajustado para 200 dividido por 4.4, ou seja, 45 ohms. Certo? Então, basicamente eu estou dizendo que se eu ajustar o meu resistor para 45 ohms, eu vou ter uma tensão de terminal de 2.300 quando a minha corrente de campo for nula, certo? Então, essa questão aqui A está matada. Beleza? B. Para a carga nominal do gerador, calcule a tensão interna gerada pelo gerador. Então, agora a gente tem carga nominal, ou seja, a gente está dizendo que o nosso gerador está operando a sua carga nominal. Ou seja, a gente está dizendo, certo? A gente está dizendo que está dizendo aqui na letra B que a condição operativa é igual à carga de condição nominal. Perfeito? Então, a gente tem
basicamente que o nosso gerador está operando dentro desses dados de placa. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Ok? Aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu vou seguir o passo a passo e depois esse Excel eu vou passar para vocês também, para vocês poderem utilizar, certo? Caso vocês queiram, claro, né? Mas eu vou estar lá para quem quiser usar, ok? Então vamos fazer ponto a ponto, tintim por tintim, para a gente não ter dúvida, certo? Então vamos lá. A gente tem que a nossa carga está sendo alimentada com uma tensão de linha que é igual à nossa tensão nominal, certo? Beleza? E a gente tem que a nossa carga vai ser igual à nossa carga nominal, certo? Perfeito. Então eu tenho o nosso S, show de bola, eu tenho o nosso VT, eu consigo calcular a corrente de linha. Como? Bom, a gente sabe que a corrente de linha, vou botar aqui em cima, a corrente de linha nada mais é do que a nossa potência aparente complexa, o módulo dela, certo? Dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha. Então é isso que a gente vai fazer. Nossa corrente vai ser igual a tensão, nossa potência aparente dividido por raiz de 3. Perceba que eu botei um parênteses ali, certo? Vezes a nossa tensão de terminal. O que vai me dar, tá em exponencial, né? Então vamos trocar aqui para outro tipo de mutação, botar número 251 amperes, certo? Então a gente está com 251 amperes de linha, certo? A nossa máquina está conectada em estrela, certo? Ou seja, corrente de linha é igual a corrente de armadura. Então a nossa corrente de armadura, o módulo dela, vai ser igual à nossa corrente de linha. Perfeito? E agora a gente precisa calcular a nossa tensão de fase. Bom, nossa tensão de fase está conectada em estrela. A tensão de fase vai ser a nossa tensão de linha dividido por raiz de 3 volts. Então o nosso circuito final, né? Nosso circuito para a gente resolver é nossa tensão EA RA JXS. E aí a gente vai ter que esse circuito vai estar oferecendo uma corrente IA, fasor, né? Vou botar aqui um fasor, e uma tensão de fase V φ, também fasor, certo? Eu tenho quanto que vale essa tensão, eu tenho quanto que vale essa corrente, eu tenho esses parâmetros, eu posso calcular a minha tensão interna gerada. Essa corrente está entrando nesse sentido, em cima da minha carga, então ela vai gerar uma queda de tensão nessa posição. Então eu vou ter que a minha tensão interna gerada, EA, se eu fizer o lei de Kirchhoff das tensões, ela vai ser igual a tensão de fase Vφ mais RA IA mais JXS IA, certo? Então aqui, pessoal, a gente precisa calcular os ângulos, né, desses três fasores. São três fasores de tensão aqui, a gente vai explicar eles mais para frente no diagrama fasorial. E por isso que eu estou usando Excel. A gente precisa fazer essa conta fasorial para a gente poder calcular a tensão interna gerada.
Lembra que eu falei que se a gente colocasse o ângulo da tensão de fase como 0 graus, por construção o ângulo da corrente tinha que ser o ângulo de carga? Então a gente vai calcular o ângulo de carga agora, certo? A gente tem que a nossa carga é nominal, é 0,8 atrasado. Logo, o ângulo de carga dela tem que ser, se está atrasado, o ângulo de carga dela tem que ser negativo. Então, o ângulo de carga vai ser menos o cosseno na menos 1, certo? Arco cosseno do meu fator de potência. Menos 0,6 porque está em radiano, eu posso passar para graus multiplicando por 180 dividido pelo π. Então, menos 36,87 graus. Certo? Eu deixei aqui o valor em radiano, porque a gente vai utilizar ele para calcular cosseno e seno. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai dividir a parte real da parte imaginária. Certo? Então, como é que a gente vai dividir a parte real e imaginária? A gente vai pegar cada componente e vai separar individualmente. Então, vamos botar aqui fasor. Vamos botar aqui parte real, parte imaginária. E vamos botar aqui. Vamos botar também aqui módulo e ângulo. Ou melhor, módulo, ângulo, parte real, parte imaginária. Certo? A gente vai fazer isso para tudo. Então vamos começar aqui com VΦ, certo? Fasor VΦ. Vou até botar em negrito aqui. O fasor VΦ, qual que é o módulo dele? O módulo dele a gente já calculou. Tá aqui o módulo dele, certo? Então o módulo dele vai ser aqui. E a gente vai botar um ângulo dele de 0. Vamos fazer aqui o ângulo. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar esse ângulo aqui em graus, em radianos, certo? E para a gente conseguir, ou melhor, vamos botar esse ângulo aqui em graus. E a gente vai inserir aqui o ângulo em radianos para a gente ter os dois. Porque o Excel trabalha com ângulo em radiano. Certo? Ok? A gente vai ter tudo aqui. Perfeito? Vamos baixar um pouquinho aqui. Melhor, eu vou aumentar um pouco aqui. Aqui que eu posso trabalhar com a unidade. Então isso aqui é volts. Certo? Então o ângulo é 0, o radiano é 0 também, certo? Então como é que é a parte real, pessoal? A parte real é o módulo vezes o cosseno do ângulo. E a parte imaginária é igual o módulo vezes o seno do ângulo. Vou usando em radiano para o Excel, trabalho em radiano. Então aqui eu vou botar essa parte aqui, eu vou botar vou botar uma ênfase aqui em verde, certo? Vou fazer 1, 2, 3, 4. Botar uma ênfase, ou melhor, fazer assim. Página inicial, formatar como tabela. Pronto. Isso aqui é a unidade. Certo? Então agora vamos continuar. Eu preciso agora calcular o meu fasor da corrente de armadura. Certo? Corrente de armadura. A gente já calculou o módulo dela. Certo? E a gente já calculou o ângulo. Tanto o ângulo
em graus quanto o ângulo em radianos, certo? E aqui a gente pode, simplesmente, se a gente clicar nesse quadradinho e arrastar para baixo, ele vai repetir a fórmula para a linha de baixo. Então a gente vai ter, eita, não, calma. Vou poder fazer só. Eita, não tá indo, mas tudo bem. A gente repete de novo. Igual a perdão, igual a módulo vezes, vou refazer para a gente manter. Eita, tudo errado. Vamos lá. Módulo. Ah, meu Deus, deu A. Vamos lá, de novo. Módulo vezes cosseno do ângulo em radianos. Ah, que saco isso. Ah, já entendi o que deu. Volta. Pronto. Agora ele já copiou a fórmula. Certo? Eu só dei um tab aqui. E ele já copiou as duas fórmulas, tá vendo? Então, aqui vai ser ampere. O módulo desse meu querido aqui, 50. O ângulo dele, por que deu? O módulo vai ser 250. O ângulo dele vai ser menos 0,6. Em graus, perdão, né? E o ângulo aqui vai ser. E aqui a gente tem parte real, parte imaginária. Certo? Vou botar isso aqui em negrito. E aqui a gente vai dar mais um tab para a gente ir construindo essa tabela. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o fator RA vezes IA. E como é que esse fator funciona, pessoal? Resistência, quando a gente tem uma corrente passando pela resistência, a queda de tensão que ela tem é em fase com a corrente, certo? Em fase com a corrente. Então o que vai acontecer? O ângulo dessa nossa tensão vai ser o mesmo ângulo que a corrente. O mesmo ângulo, certo? Porém, a magnitude vai ser o módulo da minha corrente vezes a minha resistência de armadura, RA. Então, ele vai ter uma magnitude menor, porém com o mesmo ângulo. Então, o que vai acontecer? Vou ter uma parte real menor do que a nossa parte imaginária. Deixa eu inserir aqui uma borda lateral aqui, para a gente ficar mais claro aqui, separado, certo? Parte real, parte imaginária. Qual que é a unidade desse cara aqui? A unidade desse aqui é volts. Ohms vezes amperes é volts. Ok? Então vamos continuar por próximo fasor. O próximo fasor é o fasor J vezes XS vezes IA. E aqui a gente tem mais uma diferença, certo? Então, primeiro de tudo, o que vai acontecer agora? Qual que é a magnitude? A magnitude vai ser parecida com a magnitude da resistência vezes a corrente de armadura, só que vai ser a corrente vezes a reatância síncrona. Só que a fase desse nosso cara aqui, o nosso ângulo vai ser o quê? J, pessoal, o que é J? J é um ângulo de 90 graus. Certo? J é um rebatimento no ângulo imaginário. É um ângulo de 90 graus. Então, o que vai acontecer? Quando eu multiplico um fasor, certo? Por outro fasor, eu faço a multiplicação das amplitudes e depois eu somo as fases. Então, quando eu tenho essa multiplicação aqui, eu estou basicamente JXSA IA vai ser o quê? Vai ser igual a XS vezes o módulo de IA mais o ângulo de carga mais 90.
Então o que vai acontecer? Eu tenho que pegar o meu ângulo de carga da corrente aqui e somar 90. E aí, para fazer para conversão para radianos, a gente pega o ângulo, multiplica por π e divide por 180. E aqui está a parte real e a parte imaginária, isso aqui em volts. Então, agora a gente tem tudo para calcular o nosso EA. Por quê? Porque a gente tem a parte real e imaginária de IA, de VFI, certo? A gente tem a parte imaginária de VFI, de RA e A, e de JXSA. E a gente sabe que A é a soma desses três caras. Então, a gente, para fazer soma de fazor, a gente soma a parte real, soma a parte imaginária e opera de volta, certo? A gente faz a operação ao contrário. Então, olha só. EA vai ser a parte real de VFI, mais a parte real de RA e A, mais a parte real de JXSA. Certo? Já o meu imaginário, ele vai ser a parte imaginária mais a parte imaginária mais a parte imaginária. Certo? Em volts. Então, eu tenho que a minha tensão interna gerada é A, tem uma parte real de 1500 volts e uma parte imaginária de 198 volts. Como é que a gente calcula o contrário? A gente usa o teorema de Pitágoras. A gente tem que isso é um triângulo retângulo, certo? Com a base 1400 e a parte imaginária a altura de 190. Então, para a gente calcular o EA, que é a nossa hipotenusa, a gente tem que utilizar o triângulo de potência. Ou seja, a magnitude vai ser igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Vai dar 1536. E o nosso ângulo, vamos fazer em primeiro o ângulo em radianos. O nosso ângulo em radianos, ele vai ser o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. 0,12 radianos. E para a gente fazer para a parte real, a gente multiplica o ângulo para fazer em graus e divide por π. Então, o nosso ângulo de carga é 7,4 graus, certo? A nossa tensão, nossa magnitude é de 1536, certo? Então, a gente tem aqui nossa tensão interna gerada calculada aqui, certo? Acho que tá tudo ok. Então a nossa letra B está feita. Por fim, vamos para a nossa letra C, certo? E a gente quer saber qual que é a corrente de campo para a gente ter a tensão de terminal igual a 2300 quando o gerador estiver operando nas condições terminais. Então agora eu quero fazer justamente calcular qual que é a corrente de campo que eu vou ter para ter esse gerador operando nessas condições, certo? Então, para isso, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: qual que é a tensão de terminal a vazio do gerador nessas condições? Porque o que acontece? Se por um acaso o meu gerador estiver operando nessas condições e a carga cair, ou seja, der um curto e a carga abrir, e eu ficar o meu gerador operando sozinho, o que vai acontecer? A minha corrente de armadura vai ser nula. Se a minha corrente de armadura for nula, esses dois termos vão a zero e eu vou ter que minha tensão de terminal igual a tensão de fase. Logo que a minha tensão de fase é vazio, V fase vazio vai ser igual a minha tensão interna gerada EA. Certo? Porque a nossa máquina está conectada em estrela, o que vai acontecer? Porque ela está conectada em estrela, certo?
a nossa tensão de linha a vazio, ela vai ser a nossa tensão de fase a vazio vezes raiz de 3. O que vai me dar 2.600 volts, que é um valor menor, certo? Maior do que o valor que eu tinha antes. Ou seja, como se a minha carga tivesse subido, certo? Como se a minha tensão tivesse subido, perdão. Então, se a minha carga cair, a minha tensão vai subir, certo? Vai subir para 2.600. Então, quanto que dá isso em corrente de campo? Qual a corrente de campo que supra essa tensão? Então, a gente vem para o nosso gráfico e acha 2.600. Então, aqui a gente tem 2.400, certo? 2.500, 2.600. A gente tem 2.650, ou seja, algo por aqui. Se a gente procurar na nossa curva, a gente vai chegar a uma corrente de campo de 6 amperes, aproximadamente. Ou seja, para a gente poder suprir essa carga, a gente teve que ajustar a corrente de campo para 6 amperes. Qual que é a resistência de campo que a gente vai ter? A resistência de campo que a gente vai ter vai ser a nossa tensão de campo, que está aqui, dividido pela nossa corrente de campo, em ohms. Ou seja, a gente teve que baixar a nossa resistência para a nossa corrente aumentar, que faz todo sentido, e isso permite com que a gente tenha a nossa carga sendo alimentada corretamente. Certo? Ok, pessoal? Então percebam a importância dessa curva para a operação do nosso sistema. Então o que aconteceu? Eu liguei o nosso gerador a vazio, ele estava operando com 2.300 volts, corrente de campo em 4.4 amperes. Eu apliquei carga nominal nele, eu fui obrigado a aumentar a corrente de campo para poder suprir essa carga nominal. Se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Se eu não fizesse isso, o gerador ia operar com uma tensão provavelmente menor. Ele não ia conseguir operar com tensão nominal. Então, sempre que eu tenho variação de carga, eu preciso alterar minha corrente de campo para manter a tensão de terminal constante. E esse é um dos maiores problemas do gerador síncrono. Certo? Então, vamos salvar isso aqui para gente ter isso no nosso drive, certo? Onde é que está o nosso OneDrive? São 2 aulas, aula 6. Então tá salvo ali, eu vou postar para vocês depois, certo? Beleza? Então vamos continuar com a nossa aula. Então hoje a gente vai ver o que é esse diagrama fasorial, por que ele é tão importante, certo? E como que a gente pode utilizar o gerador para ter potência, para gerar energia e potência ativa, e como que isso reflete no torque do gerador, porque ele produz força no eixo. Quando a gente gera energia elétrica, a gente produz força no eixo do gerador. Certo? Então a gente vai primeiro definir o que é o diagrama fasorial e depois a gente vai definir para cargas reativas e indutivas. Então, só para recapitular, certo? Porque as nossas tensões são corrente alternada, e a gente está trabalhando em regime permanente senoidal, a gente pode definir essas tensões e correntes como fasores, certo? Fasores possuem magnitude e ângulo, ou seja, permite com que a gente faça uma plotagem deles num plano real imaginário.
certo? Então é possível plotar um fasor com a sua magnitude, certo? E o seu ângulo, certo? Isso é definido pela regra de Euler, onde o ângulo, né, o símbolo de ângulo, nada mais é do que a exponencial de jθ, que nada mais é do que o cosseno de j mais j seno de... o cosseno de θ mais j seno de θ, certo? Então, o diagrama fasorial é nada mais é do que uma representação de todas as tensões e quedas de tensões internas no gerador. Então, quais são as tensões? As tensões que a gente tem é EA e Vφ, e a gente tem as quedas de tensão JXSA e RAIA. São quedas de tensão porque elas seguem a lei de Ohm, onde tensão igual a reatância vezes corrente. Então, quando eu multiplico uma reatância por uma corrente, eu tenho uma tensão, ou melhor, uma queda de tensão. E é isso que a gente vai representar no nosso diagrama fasorial. Então, vamos considerar uma carga com fator de potência unitário. Como é que a gente representa o nosso diagrama fasorial? A gente sabe que a gente está trabalhando com o eixo real e com o eixo imaginário. Então a gente não precisa desenhar o eixo real e imaginário, certo? Então, como é que a gente começa a nossa representação? A gente começa desenhando a tensão Vφ, certo? Então, se eu tiver uma carga, uma tensão de fase Vφ de 110 volts, com uma corrente de armadura de 50 amperes, um RA de 1 ohm e um XS de 2 ohm, então a gente vai representar o diagrama fasorial, a gente vai fazer um cálculo do diagrama aqui rapidamente e mostrar o que cada coisa significa, certo? Então, para a gente fazer essa gravação, para fazer essa simulação, a gente vai usar novamente o Excel, certo? E a gente vai colocar aqui os nossos dados. Então, vamos considerar que a gente tenha um gerador operando com uma tensão de fase de 150 volts, certo? Com uma corrente de armadura de 50 amperes, com fator de potência unitário e que ele tenha um RA de 1 ohm e um JXS, um XS de 2 ohms. Esses valores foram escolhidos para ficar simples a representação, certo? Então, como é que a gente vai fazer esse gráfico aqui, certo? A gente vai começar com Vφ. Vφ sempre tem ângulo nulo. A gente sempre vai utilizar que o ângulo de Vφ é nulo. Isso quer dizer que a parte real e a parte imaginária de Vφ são zero. Então a gente vai botar aqui, né, fazer a nossa curva Vφ. Vamos aumentar um pouco essa tela aqui. Então a gente vai ter que Vφ, vamos lá, grandeza, certo? A gente vai ter que Vφ, certo? Vφ ele vai ter módulo, né? Vamos lá, módulo ângulo, eu já vou deixar esse ângulo em radiano, certo, pessoal? A parte real, a parte imaginária. Então, Vφ, vou botar o Vφ para baixo e já vou explicar por quê. O Vφ ele vai ter um módulo igual amplitude, o ângulo dele é sempre zero, certo? Então, a parte real dele é vezes cosseno, e a parte imaginária é vezes seno, volts, certo? Depois a gente vai ter o nosso a gente coloca a nossa corrente A.
a nossa corrente A, a gente está considerando o fator de potência unitário, certo? O fator de potência unitário, o ângulo também é nulo. A gente pode fazer isso simplesmente pegando aqui a nossa corrente e o ângulo a gente pode fazer o cosseno na menos 1, o arco cosseno de 1, que vai dar 0. Então, como é que vai ficar essa representação destes dois elementos, certo? Como é que vai ficar a representação destes dois elementos, certo? Então, esse cara aqui, ele vai ser um gráfico com dois pontos, um ponto partindo da origem e um ponto em 150, 0. Vamos colocar isso num gráfico. Seria gráfico, pode ser um gráfico de... Só que eu preciso... real parte é o eixo X, imaginário é o eixo Y. Então vamos inserir um gráfico aqui, certo? Ou melhor, vamos colocar eixo. Vamos botar aqui X. Vamos botar eixo Y. Então o eixo X é a parte real. E o eixo Y é a parte imaginária. A gente inserir aqui gráficos recomendados. Ele vai estar aqui, ó. Certo? A gente pode inserir algumas opções aqui. O estilo dele. Não gostei desse gráfico aqui. Vamos apagar esse cara. Vamos tentar de novo aqui agora. Esse aqui, página inicial. Inserir gráficos. Gráfico de mais... Certo? De linha. Isso. Bem esse que eu quero. Esse aqui, ó. Bem esse aqui. Certo? A gente pode, inclusive, vir aqui para ficar mais belo. E num dos terminais a gente vai inserir uma seta. Vamos ver como é que ficou. Aí a setinha. E a gente vai tirar... O tipo de traço é reto. Acho que tá bom desse jeito. Aqui. Certo? Então aqui a gente tem nosso diagrama fasorial. Certo? Falta inserir uma legenda para esse cara aqui. Vou diminuir um pouco ele. Certo? Seria uma legenda. Opção de série. Melhor. Formatar série de dados. Não é isso. Selecionar dados. Okay. Editar. Nome da série. Wi-Fi. Ok. Certo. Agora a gente pode
a legenda e... não ficou legal, mas tudo bem. Certo? Então a gente tem aqui esse nosso cara aqui, o VFI. Certo? A gente pode plotar o nosso IA também. O nosso IA ele vai também sair de 0. Ele também vai 0. Certo? A gente vai adicionar essa série aqui. Certo? A gente vai adicionar... Opa, não é isso. A gente vai selecionar dados. A gente vai adicionar uma série. E a valor da série X tá aqui. Valor da série Y tá aqui. Certo? Então o nosso IA está aqui, certo? O nosso VFI está aqui. Perfeito? Então, o que a gente vai acontecer? A gente quer desenhar a nossa tensão EA, certo? Só que o que acontece? A nossa tensão EA é a soma... Nossa tensão EA é a soma de 3 fasores. A soma de VFI mais RA IA mais JXS IA. Certo? E como é que eu faço soma de fasor? Fasor nada é representado no eixo real imaginário, ele nada mais é do que vetor. Como é que eu somo dois vetores? Eu somo dois vetores, eu represento um vetor saindo do terminal do outro vetor e eu traço um vetor saindo de um, chegando no outro. Esse processo nada mais é do que constituir a soma dos elementos das partes reais e partes imaginárias. Certo? Então, eu tenho que pegar esse vetor RA e A e colocar na saída do nosso primeiro vetor VFI. Certo? Então, eu tenho que pegar o vetor RA e A e eu vou ter que colocar ele saindo do ponto de origem de VFI. Certo? Então, como que é o nosso vetor RA e A? A gente já fez essa conta. RA e A vai ser IA vezes a nossa resistência RA. E o ângulo vai ser igual a IA. Certo? Só que agora esse cara ele vai estar saindo, certo? Ele vai estar saindo do vetor VFI. Então, o ponto de origem dele é o vetor VFI. Certo? E o ponto de saída dele é VFI mais a parte real, ou seja, mais vezes cosseno. Certo? E esse aqui vai ser mais a parte imaginária. Essa parte mais 50 vezes seno vai dar. Então aqui eu vou ter o meu vetor RA e A. Então vamos para o nosso diagrama e vamos adicionar a série RA e A. O valor da série X está aqui. O valor da série Y, a série Y está aqui. Ok? Então agora RA e A está aqui. Tá? Ele está saindo de VFI, certo? E andando para o lado. Ok? Então, se eu somar esses dois caras aqui, eu vou ter um vetor que está vindo daqui e indo até 200. Certo? Só que eu não tenho só esses dois caras. Eu tenho também o meu vetor JXS e A. Então, como é que é o nosso vetor JXS e A? JXS e A
ele vai ter amplitude IA vezes JXS. Opa. IA vezes XS. Porém, o ângulo vai ser o ângulo da corrente mais 90 graus, que é π sobre 2. Ok? E qual que é o ponto de origem desse cara? O ponto de origem desse cara vai ser a soma desses dois vetores, certo? Ou seja, a soma desses dois vetores Vφ e RA vai vir daqui até aqui, mais JXSA. Então, JXSA vai sair da origem e vai subir para cima. Ele vai começar daqui, certo? E ele vai para de cima mais vezes o cosseno para a parte real, ok? E para a parte imaginária ele vai ser a parte aqui de cima mais a magnitude vezes o seno. Deu problema porque não foi um seno, foi um C, certo? Então vamos adicionar esse cara na nossa série, certo? Vamos lá, selecionar dados, adicionar. Então, nossa série vai ser JXSA. O valor da série no eixo X é aqui. Opa. Certo? Eu acho essa parte meio ruim do Excel, que se tu erra qualquer coisa aqui, ele dá problema. A parte do eixo Y vai estar aqui. Ok? Então, olha só. Ele foi aqui para cima, certo? Andou para cima 200. 100, certo? Ok. Opa. Meu Deus. Não foi. Vamos adicionar de novo. Mais adicionar. JXSA. Valor da parte X. Valor da parte Y. Certo? Ok. Certo? Então, esse cara aqui está representando JXSA. Então, EA é a soma desses três fasores. E ele é um fasor de tensão. Todos os fasores de tensão vão começar do eixo da minha origem, 0, 0, certo? Porém, ele vai ser a soma das partes reais, certo? Então, o que vai acontecer? O ponto de saída dele vai ser justamente o nosso ponto JXS e A. Então, esse vai ser o nosso vetor EA. Vamos adicionar, certo? Selecionar dados, adicionar, nome da série EA, valor do eixo X, valor do eixo Y. E está aqui. Novamente. Ok. Então tá ali o meu EA. E para a gente fazer a parte real, a gente já sabe. Raiz, opa, não é radianos. É raiz de 200 mais ao quadrado mais 100 ao quadrado. E o ângulo vai ser o arco tangente, parte imaginária dividido pela parte real. Em graus, isso aqui vai dar, acho que tem uma função graus, tem 25, 26 graus, o que faz sentido, condizente com a nossa. Então, o diagrama fasorial nada mais é do que essa soma aqui. Outra coisa característica do diagrama fasorial é que ele gira, certo? Ele gira com uma velocidade igual à velocidade elétrica, né? O ângulo elétrico. Ele está girando, esse cara inteiro está girando a 60 Hz ou 50 Hz, certo? Então, a gente tem aqui um diagrama fasorial de uma carga indutiva, ok? Vamos, uma carga, fator de potência unitário, uma carga resistiva. Tem nada demais, certo? Esse exemplo foi muito mais para a gente demonstrar como constrói. Então, a gente vai começar de Vφ, vai desenhar o IA, certo?
vai, a partir desses dois, da saída de VFI, vai representar IARA. Da saída de IARA, a gente vai colocar JXSA. E aí, do final dessa soma, a gente vai colocar o nosso vetor EA aí, bonitão, saindo desse sistema, certo? Por que ele é importante, esse equipamento, esse diagrama? Bom, ele começa a ser importante quando a gente começa a analisar cargas indutivas e cargas capacitivas, certo? Então, para esse exemplo, só para a gente capitular, né? Por uma carga puramente resistiva, que é o ideal, certo? A gente observa que a tensão interna gerada depende das tensões dos terminais, da queda de tensão da resistência de armadura, que está em fase com a corrente de armadura, e da queda de tensão da reatância síncrona, que está defasada a 90 graus da corrente de armadura, certo? Então, sempre vai depender desses três fatores, a tensão interna gerada. E isso é o mais importante, porque como ele depende da nossa corrente, a tensão interna gerada vai depender diretamente do tipo de carga. Se é uma carga resistiva, se é uma carga indutiva ou se é uma carga capacitiva, vai ter diferentes efeitos na tensão interna gerada, podendo fazer com que a tensão interna gerada suba ou diminua conforme aumente a carga, o que é interessante. Então a gente vai ver como que ele se comporta com cargas reativas agora. Eu acho que para nossa aula de hoje e até diagrama fasorial com carga reativa já fica bem interessante, certo? A gente pode deixar a parte de potência e torque para a semana que vem, ok? Certo? Acho que já vai ficar bem longa a aula com isso daí. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ao inserirmos uma carga indutiva, a gente vai ter uma criação de um ângulo de carga na nossa corrente de armadura. Então, a nossa corrente de armadura ela vai ter um determinado ângulo de carga. Certo? E analisando o diagrama fasorial vai permitir com que a gente visualize o que vai acontecer quando o nosso gerador estiver alimentando uma carga indutiva, ou uma carga atrasada, ou quando ele estiver alimentando uma carga capacitiva, ou ainda uma carga adiantada. Certo? Então vamos começar com uma carga indutiva. Eu não vou mostrar a carga indutiva ali, mas eu vou considerar um ângulo de carga, né? Como ela é indutiva, o nosso ângulo de carga ele é atrasado, né? Então vai ser menos 45 graus. Aqui vamos considerar um ângulo de carga de menos 45 graus, certo? E o que vai acontecer com o ângulo de carga atrasado, né? Indutivo? Vamos dar uma olhada no nosso diagrama. A gente montou um diagrama aqui e esse diagrama está automatizado. Então, se a gente inserir um ângulo, a gente já vai ter uma ideia de como ele vai se comportar. Então, vamos considerar que o nosso ângulo θ é igual a menos 45 graus. Certo? Em radianos, isso aqui vai ficar menos 0,78. Então, nosso fator de potência nada mais é do que o cosseno desse ângulo aqui. Opa! Já mudou, né, pessoal? Vamos fazer, então, o seguinte. Para a gente não ver esse cara mudando tão rápido. Vamos só pegar esse cara aqui e vamos botar um negativo aqui. Certo? E agora a gente vai poder visualizar. Então, olha só, pessoal. Quando a nossa carga tem um ângulo de 45 graus, certo? Ou seja, a nossa corrente de armadura está 45 graus atrasada. Olha como é que se comporta o nosso diagrama fasorial, certo? A nossa tensão VFi, pessoal, ela vai manter a mesma. A gente está partindo do pressuposto que VFi não muda. A gente está partindo do pressuposto que a nossa corrente de armadura também não mudou, ou seja, a nossa potência aparente é a mesma, certo?
Porém, agora a gente deu um ângulo de 45 graus negativo, atrasado, para a nossa carga. Então, o que, que vai acontecer? Primeiro, vamos dar uma olhada em RA e A. RA e A vai manter a mesma magnitude da corrente, a gente consegue visualizar isso bem claro, porque como a nossa resistência é de 1 ampere, o fasor vai ser parecido, certo? Só vai mudar a unidade, agora esse fasor aqui, RA e A, está em volts, certo? E ele vai manter o mesmo ângulo de carga da minha corrente, certo? Na saída desse nosso cara, a gente vai ter o quê? A gente vai ter JXSA. JXSA, pessoal, ele é 90 graus adiantado da corrente, ou seja, ele tem o ângulo da corrente somado de 90 graus, certo? Aqui pode não parecer tanto 90 graus porque ele não está perfeitamente simétrico os eixos. Vamos botar esses eixos simétricos aqui. Vamos botar esse eixo aqui indo de menos 50. Vamos botar até mais 50. Já vai ficar mais equilibrado. Deixa eu ver. Vamos botar para cá aqui. Não tá tanto, né? Vamos botar de 150 a menos 150, que daí vai até 300 e aí vai ficar simétrico. Fecha. Vamos lá. De menos 150 até 150. Agora ele ficou mais fácil de visualizar, mas vamos aumentar aqui então. Então olha só, pessoal, né? Então agora fica mais claro que ele está 90 graus, está fatiando em 90 graus esse RA, certo? Então o que, que vai acontecer? E aqui dá para ver melhor o 45 graus aqui, certo? Então o que, que vai acontecer? Ele vai fatiar certinho esse cara em 90 graus e ele vai andar toda a magnitude dele, que é XSA, nesse caso dá 100 volts, certo? E na saída desse cara eu vou ter o meu EA. Então olha só, pessoal, o que, que vai acontecer com a carga indutiva, certo? Aqui eu tenho uma representação mais clara, certo? Para uma carga indutiva, então, o que, que vai acontecer? O meu RA e A vai ter o mesmo ângulo, que a minha carga, certo? Vai ter o mesmo ângulo de carga, certo? E o meu JXSIA, ele vai partir de um ângulo de 90 graus à frente do ângulo da corrente e vai andar toda a magnitude dele. O que, que a gente consegue ver com relação a EA? O que, que alterou EA? Primeiro de tudo, o ângulo de carga deu uma leve diminuída, delta deu uma leve diminuída. A gente vai explicar o delta melhor semana que vem. Porém, olha o que aconteceu com o EA. O EA ele teve que se alongar para conseguir alcançar o novo ponto. A gente consegue verificar isso, certo? Se a gente alterar esse ângulo aqui para 0. Se a gente alterar o ângulo para 0, olha o EA. Certo? Diminuiu, certo? Ele diminuiu bastante. Então o que, que acontece? O EA ele diminui muito quando o ângulo dele vai, certo? Quando o ângulo dele vai para... Vamos fixar esse cara em 300 para ele não alterar. De 0 a 300. Ele não fica automático. Aí a gente consegue visualizar melhor. Olha, quando eu botar ele para 0, perceba que ele aumenta, ele diminui. Quando aumenta o ângulo de carga indutiva, ele diminui. E de fato, olha para o nosso valor aqui de... Então, olha, a gente consegue verificar isso olhando diretamente para o nosso valor de EA aqui, certo?
Então vamos botar aqui um neutro aqui, botar em evidência esse EA aqui, certo? Então, olha para o nosso valor aqui de EA. Quando o nosso ângulo é nulo, certo? O nosso EA é 230. Então vamos botar aqui. Fator de potência unitário. O nosso ângulo, né? O nosso EA é igual, né? Vamos botar aqui Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, certo? Já quando o nosso fator de potência, nosso ângulo for menos 45, ou seja, quando o nosso fator de potência for Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, 0,25, o nosso valor de EA ele vai para 261, certo? Então ele aumenta, ou seja, quando a gente tem uma carga indutiva, lembra que esse θ é o ângulo da carga, a nossa tensão EA vai aumentar. Já se a nossa carga for capacitiva, né, o que vai acontecer? Se a nossa carga for capacitiva, certo? A nossa tensão agora vai ficar desse jeito. Nosso diagrama difusorial vai ficar desse formato. Então vamos só realterar aqui para a 250, isso aqui. E aqui vai menos 125 até 125 para ficar mais belo, certo? Então o que vai acontecer agora, pessoal? Quando a nossa corrente for capacitiva, olha o que vai acontecer. Lembrando, o nosso RA vai ter o mesmo ângulo da corrente, certo? Só que agora o nosso JXSA ele é 90 graus a mais. Então, isso aqui que a gente está tendo, pessoal, é o efeito de uma corrente capacitiva atravessando uma reatância indutiva. Quando eu tenho uma corrente capacitiva causando uma reatância indutiva, o ângulo ele vai ficar maior do que 90 graus. Ele vai ficar para lá, certo? Ele vai estar com um ângulo maior de 90 graus. E isso vai fazer um efeito na minha tensão interna gerada, que a nossa tensão interna gerada ela vai diminuir. Não precisa ter uma tensão interna gerada tão grande. Então, para o nosso fator de potência capacitivo, a nossa tensão interna gerada ela vai diminuir. Então aqui é carga indutiva, carga capacitiva. Então quando eu tenho, basicamente o que eu estou dizendo é que quando eu estou carregando uma carga com característica indutiva, eu preciso ter uma tensão de terminal maior, uma tensão de interna gerada maior do que a minha tensão de fase. Nossa tensão de fase Vφ para todos os casos é 150, 150, 150. Perdão, vamos trocar. Vou passar esses dois para cá. Quando eu tenho uma tensão de terminal Vφ indutiva, resistiva, carga resistiva, ou quando eu tenho uma carga indutiva, o que vai acontecer? Para ambos os casos, eu vou ter que a minha tensão de terminal vai ter que ser maior do que a minha tensão de fase. Já quando eu tenho uma carga capacitiva, a minha tensão de terminal vai ser menor do que a minha tensão de fase. Ou seja, é como se eu tivesse um acréscimo de tensão ao invés de um decréscimo de tensão. Ou seja, quando a minha carga capacitiva, certo? Que eu tenho uma outra representação dela, certo? A minha é como se a minha queda de tensão interna em RA e JXS
é como se essa minha queda aqui interna, ela tivesse, ao invés de diminuindo, é como se ela tivesse acrescentando, é como se ela tivesse aumentando a tensão, certo? E logo não precisaria de um EA tão grande. E é esse efeito que a gente está tendo aqui no nosso sistema. É claro que aqui eu estou considerando um sistema com uma resistência interna muito grande, certo? Mas ainda assim dá para a gente visualizar muito bem o que está acontecendo dentro da máquina, certo? Por fim, para uma dada tensão de fase e corrente de armadura, EA necessário é maior para cargas indutivas atrasadas e o EA necessário é menor para cargas capacitivas. Só que sim, como o EA ele é dado por Kφ e ômega, ou seja, a tensão interna gerada depende apenas da corrente de campo, certo? Então, o que acontece? Basicamente, a gente está dizendo que a corrente de campo tem que ser maior para cargas indutivas do que para cargas capacitivas, certo? Então, é isso que a gente está tendo no nosso sistema. Quanto maior a corrente de campo, mais indutiva a nossa carga é. Quanto menor, mais capacitiva, certo? Por que isso é importante? Bom, a gente vai ver mais adiante que a corrente de campo permite controlar o reativo fornecido à carga. A gente vai ver como isso é representado mais adiante. Mas basicamente o que nós estamos tendo aqui, certo? É justamente o efeito da corrente de campo em cima da nossa carga, certo? Então aqui mais uma outras características do diagrama fasorial. Para uma tensão de campo e uma magnitude de carga, a tensão dos terminais é menor para cargas atrasadas e maior para cargas adiantadas. Ou seja, se eu deixar, e aí outra característica, se eu deixar o meu EA constante, não variar o meu EA, certo? E se eu não tiver uma carga com uma impedância constante, certo? A tensão de fase em cima da minha carga vai ser maior se a minha carga for capacitiva, ou seja, tensão adiantada, e vai ser menor se a minha carga for se o meu ângulo de carga for adiantado, maior que zero, vai ser menor se o meu ângulo de carga for menor que 0 graus, certo? Por fim, em máquinas síncronas reais, a reatância síncrona é muito maior do que a reatância de armadura, então a gente pode, para estudos qualitativos, desconsiderar o RA. Porém, se a gente quiser um resultado preciso, o RA tem que ser considerado. Então, em algumas das nossas análises, a gente vai considerar o RA presente. Em outras análises, a gente vai considerar o RA desprezível. Certo? Ok, pessoal. Beleza? Hoje tinha planejado mais coisas para nossas aulas, mas eu acho que já ficou bem longa, certo? Eu vou postar um exercício no Moodle. Basicamente, eu vou querer que vocês repliquem o exercício 1 para 3 casos. Fator de potência 0,8 atrasado. Vocês já fizeram. Fator de potência unitário. E fator de potência
08 adiantado. Vou postar esse exercício lá no... Então é isso que a gente tinha por hoje, pessoal. Novamente, semana que vem a gente vai falar de potência e torque em geradores, certo? Vou postar no Moodle para vocês fazerem entregas dos diagramas para esses 3 casos que eu mencionei, certo? Vai estar descrito num documento lá no Moodle, certo? Uma ressalva importante, pessoal, as atividades via Moodle, é importante que vocês acessem elas, porque o controle de presença está sendo feito pelo Moodle, certo? Então a gente está fazendo essas aulas online, mas o controle de presença é feito pelo Moodle. E eu vou estar online também, tirando dúvidas via e-mail ou via mensagem do Moodle, certo? Pelo Moodle eu vou estar lá também tirando dúvidas, certo? Vocês podem me mandar mensagens pelo Moodle ou ainda mensagens por e-mail, certo, pessoal? Ok? Então tá bom, bom trabalho para vocês, bom estudo e nos vemos semana que vem.